Boa noite, jovens. Que a paz seja com todos, amém? Pode se assentar, se sente no seu lugar. Muito bom ver vocês aqui. Galera, hoje Deus colocou a mensagem no meu coração. E essa mensagem, ela às vezes Deus ele colocou e confirmou tanto assim. Tem parte 1 e parte 2. Hoje é a parte 1. Semana que vem é a parte 2. Mas eu falei, falando, Deus, nossa, mas esse assunto ele não é muito comentado. É um assunto que ele não é muito falado, né? Da forma que deveria ser falado, né? Porque tem um tabu aí sobre esse assunto. E eu quero que vocês tenham um pouco, não de mente aberta, mas de ter um coração de que isso acontece no meio dos jovens. Isso é um problema que nós estamos enfrentando no meio dos jovens, e muitas vezes por não ser tratado, por não ser falado e não ser pregado sobre isso, muitas vezes não só sobre o meio dos jovens, mas homens e mulheres casadas, mulheres ou homens mais velhos também enfrentam esse problema, e muitas vezes nós não conversamos e não falamos sobre isso. Para nós entendermos um pouco do que eu estou falando, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios 6:18. 1 Coríntios 6:18. Você que trouxe a sua Bíblia, física ou virtual no celular, abre aí. Não se distraia hoje, que esse assunto aqui eu vou ser um pouco mais rápido, porque nós estamos com um horário elevado aí. Mas eu vou trazer tudo numa forma bem esclarecedora aqui. Amém? 1 Coríntios 6:18 vai dizer assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de porneia e o que é isso. Porneia, se a gente for ver no 1 Coríntios 5, é uma das primeiras relatos que aparece a palavra porneia em algumas traduções da Bíblia. Mas a palavra porneia no grego quer dizer prostituição, impureza, fornicação e qualquer tipo de relação com a impureza sexual. Então essa palavra porneia já vem derivada de pornos também, que significa pornografia. E nós vamos hoje relatar e falar um pouco sobre isso, sobre pornografia e o quanto isso vem trazendo malefícios para os jovens. Pornografia e a masturbação. Toda vez que eu tento não querer falar alguma coisa, Deus me incomoda. Então hoje, galera, vocês se preparam que hoje eu vou soltar o verbo aqui mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco mais abertamente. Não se envergonhe, porque na hora de fazer ninguém fica envergonhado. Aí na hora que tem que falar sobre, a galera fica alguns rostos vermelhos, alguns mais assim. Mas a gente tem que falar sobre isso para mostrar para os jovens o quanto isso é sério e o quanto isso tem que ser falado. Cara, por que a Bíblia muitas vezes relata tanto sobre a questão da imoralidade sexual? Principalmente no livro de Coríntios, que era uma igreja que estava tendo várias questões de imoralidade sexual dentro dela, e o pessoal estava tipo, vamos fechar os olhos, vamos fingir que nada está acontecendo. E Paulo adverte eles do capítulo 5, se você ler, você vai ver que tinha relações entre filho e madrasta. E o pessoal tava achando aquilo ali, tipo, não vamos falar nada não, vamos esconder isso. E hoje? Você acha que hoje tá muitas vezes diferente? Cara, hoje, se você pegar os dados da pandemia pra cá, quanto cresceu o acesso a sites pornográficos de jovens entre 13 a 17 anos, de jovens de 18 a 25 anos, cresceu absurdamente. Só que muitas vezes nós tampamos os olhos para isso, nós fechamos os olhos. A igreja muitas vezes, o culto de jovens não fala sobre isso. Mas nós devemos falar, nós não devemos nos calar perante uma coisa que é tão séria. E uma coisa que afeta o cérebro da pessoa, a masturbação e a pornografia, ao ponto de estar sendo comparado com a cocaína e o alcoolismo. Alguém aqui já usou cocaína? Eu creio que não. Deus me livre se já usaram. Mas alguém já usou álcool também? Vocês não sabem, um dependente de cocaína, o tanto que ele fica neurose, assim, de não ter a droga. Ou uma pessoa que não tem álcool, ela se quer tanto beber
que ela é capaz de beber até álcool de posto, que é mais barato, para ter o consumo daquilo ali, para saciar a vontade. Mas o que é a masturbação? O que é a famosa punheta? É algo que você estimula o seu próprio órgão genital, a fim de ter prazer. Um abismo gera outro abismo, o salmista Davi fala. Quando vocês começam a acessar esses sites pornográficos, quando vocês começam a acessar e querer fazer a masturbação, querer ali tocar os seus órgãos genitais, o que acontece muitas vezes? Vocês fazem isso porque vocês querem prazer. Mas o prazer, ele sempre chama um outro prazer. Você nunca vai se saciar somente com uma coisa. Você sempre vai querer um pouco a mais, você sempre vai querer algo a mais. E a pornografia não é diferente. Você sempre vai começar com um vídeo com um homem e uma mulher. Daqui a pouco você vai querer 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. Daqui a pouco você vai querer 20 homens e uma mulher. E as coisas vão fugindo do controle. As coisas vão começando a ter... Nossa, fica, meu Deus do céu, o que eu tô vendo? Por que eu tô vendo isso? Por que meu prazer tá querendo ser saciado nisso daqui? Eu falei algo mais cedo ali no discipulado, eu vou repetir para vocês. O nosso prazer carnal, o nosso prazer de espírito, sabe? Nosso prazer, ele só vai ser saciado quando nós sabemos que Deus é um Deus infinito. E o nosso prazer, muitas vezes, ele é infinito. Nós só iremos ter prazer em algo que é realmente infinito, que é a própria presença de Deus, que é o próprio Deus dentro da gente. Não adianta muitas vezes nós querermos procurar prazer em outras coisas, porque a gente sempre vai querer algo a mais. Olha para você ver os jovens hoje. Antigamente, tem um estudo que fala que os nossos avós, eles viam em torno de 1 a 2 corpos nus na vida inteira. Talvez a avó morreu, aí ele casava com outra, via 2 corpos ali nus, pelados. Hoje, um jovem, ele já vê mais de 99% do que os avós viam. Um jovem, ele tem um acesso tão fácil de ver corpos semi-nus nas internet, nas redes sociais, onde você quer que seja. Se você pegar o seu celular, muitas vezes, o algoritmo, muitas vezes, quem sabe de algoritmo vai entender alguma coisa. O algoritmo, muitas vezes, você procura uma palavra nada a ver, vai aparecer algo mais curtido relacionado com o corpo pelado, com o corpo dançando, com uma exposição sexual muito grande. Só que muitas vezes nós se calamos. Muitas vezes nós só falamos para os jovens, não fica vendo essas coisas que vai te levar para o inferno. Cara, nós temos que ir um pouco a mais. Nós temos que entender muitas vezes o que está se envolvendo com isso. O pecado sexual é um dos pecados mais sérios, pois envolve o indivíduo por um todo. 1 Coríntios 6,15, se voltar um pouco atrás, vai dizer assim, ó: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Quando vocês têm relações com outras pessoas, quando vocês pegam o corpo de Cristo e muitas vezes vocês fazem o ato da masturbação, vocês automaticamente estão pecando contra o próprio corpo de Cristo. Aquele versículo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que quando você está lá fazendo coisa errada, você lembra desse versículo? Será que muitos jovens, quando estão nesse vício maldito, porque é um vício maldito, é um vício que é a mesma coisa que o calcanhar de Aquiles. A pornografia e a masturbação é o calcanhar de Aquiles do crente, sabe por quê? Porque faz escondido. Muitas vezes nós achamos que pecado é só aquele adultério que é pego no fraga, ou aquela mentira, ou aquela fofoca. E quando nós falamos de pornografia e masturbação, é o calcanhar de Aquiles do crente, do jovem, e principalmente de homens casados, de mulheres, que está crescendo muito. E muitas vezes nós não queremos falar sobre isso. Vamos deixar escondido, vamos colocar debaixo dos panos. Infelizmente não, mas Deus me incomodou para que nós pudéssemos despertar e mostrar para vocês o quanto é mal isso, o quanto realmente é um pecado que fala, que é um pecado que comete com o próprio corpo. Alguns outros tipos de pecado você comete fora do corpo, mas esse particular você comete
no corpo, na própria estrutura. Para vocês verem o tanto que isso, talvez vocês nunca pararam para pensar sobre isso. Mas o pecado sexual, ele é cometido no próprio corpo. Quando você tem relações com outra pessoa, você se une àquela pessoa. O próprio corpo está cometendo o pecado. Porque se você fala uma mentira, quando você fala algo, você está falando, você está fazendo fofoca, você está expondo isso. Não está sendo diretamente do corpo. A gente temos que começar a prestar atenção. E nesse primeiro tema, nessa primeira parte da pregação, que semana que vem vai ter mais uma outra parte, eu trouxe alguns depoimentos para vocês verem pessoas que muitas vezes tiveram problemas com isso e realmente o que muitas vezes acarretam. Rafa, coloca o primeiro depoimento, eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar, vai dizer assim, ó: conheci através de um amigo e ele falou, ele achou a pornografia no celular do tio dele, enviou para o dele. Quando ele foi em casa, me mostrou os vídeos. Depois disso, na minha pré-adolescência, eu comecei a ver de novo. Foi aí que eu descobri a masturbação e começou a tragédia. Tenho 18 anos agora, mas quando tive o primeiro contato foi com uns 9 anos. De lá pra cá foi só ladeira abaixo. O primeiro contato que um homem, eu não sei, não tem dados de mulheres, mas um homem, ele tem o primeiro contato com a pornografia entre 9 a 11 anos de idade. A primeira vez que ele vê um corpo nu, algo nu. Eu falo o meu testemunho, por exemplo, eu quando eu tive 8 anos de idade, vocês nem lembram, do PlayStation 1. Um amigo, o irmão do amigo meu tinha um filme pornográfico, ele colocou lá para nós assistir. Eu tinha 8 anos de idade, eu nem sabia o que estava acontecendo. E vocês acham hoje com a internet, o tanto que é fácil você ver isso? Você acha que a tendência é o quê? Vocês acham que a tendência é realmente nós acharmos isso normalizar e querer começar a normalizar umas coisas que vai só acabar com a mente do jovem? Que vai só destruir a mente de vocês? Vocês verem pessoas famosas no TikTok rebolando seminua, você vê essas pessoas, vocês acham que vão acontecer o quê? Se você perguntar para um jovem, para uma jovem de 15 a 17 anos, perguntar que ela vai querer ser influencer, fazer TikTok de dancinha, expor o próprio corpo. E toma cuidado, galera, toma cuidado. Porque na Bíblia fala que as coisas ruins começam no pensamento. E daquilo ali começa a transformar, e o prazer e o desejo começa a sair do corpo e acaba virando pecado. Nós temos que tomar cuidado, porque não importa o que eu falo aqui, se você não está disposto a combater isso com você mesmo, a ser radical, realmente falar, cara, eu tenho esse problema e eu não quero mais isso. Cara, infelizmente você vai viver um vício que pode transformar em tragédia. Tem um outro depoimento e ele fala, eu vou ler o segundo parágrafo, que vai dizer assim, ó: de repente percebeu que estava viciado, parar naturalmente era a melhor das opções. Entretanto, a mais difícil dela, eu tentei fazer alguma coisa, não pensar, aí abri o computador e me lembrava de que só uma pesquisa ia fazer tudo parecer de novo. Foi muito complicado. Relato, embora os obstáculos fossem iminentes, o processo era necessário. Buscou ajuda psiquiátrica e psicóloga para tentar sanar esses dilemas. Além disso, achou um novo hábito, como leitura e exercício na academia, uma forma comportamental. Vê-se mais leve e melhor emocionalmente, já que o alto consumo fazia enxergar as pessoas e a si mesmo por outra perspectiva. Esse é um relato, um depoimento de um jovem que o nome fictício dele colocaram como Henrique, 23 anos, e ele teve que lidar com isso, e ele teve que trazer até problemas psicológicos e psiquiátricos. E aí, nós vamos ainda achar que isso é... não, isso é só questão de idade. Isso vai passar. Não, tem que ser homem, tem que ser mulher para ver isso. Sério mesmo que nós vamos começar. A Bíblia fala tanto da questão da imoralidade sexual.
O próprio apóstolo Paulo fala tanto dessa questão, e nós como igreja vamos nos fechar. É sério mesmo que nós vamos deixar algo que está acabando com nossos jovens, algo que o diabo está colocando culpa em cima de culpa, normalizar isso? Sério que nós vamos realmente fechar os nossos olhos para uma causa que é tão importante? O problema desse pecado é o seguinte: a vergonha que ele traz, a vergonha que ele gera na pessoa que acaba sendo viciada, para ela confessar, para ela falar isso, cara, ela tem que ser muito forte, muito decidida realmente. Você acha que é fácil chegar numa pessoa e falar: cara, eu sou viciado em pornografia e masturbação? No mundo, fica vendo isso, fica vendo aquilo, mas o mesmo mundo fala: não, vocês têm que se conhecer. Tem um relato de uma jovem que eu estava vendo agora, a coisa mais... Cara, chega até a questão de uma pedofilia. Ela tinha 17 anos, tal de Bela e Belinha, vocês devem conhecer essa abençoada aí. Tinha 17 anos, quando ela completou 18 anos, ela abriu um tal de OnlyFans, um negócio aí que vende conteúdo adulto. No outro dia, ela foi a terceira ou a segunda que mais teve vendas do conteúdo adulto dela. Agora eu te pergunto, se ela tinha 17 anos, ela era de menor, e quando ela fica de maior, é o que mais vende, quantos e quantos pedófilos, quantas pessoas ali com a mente retardada não estavam esperando ela fazer aquilo ali, e já estava cobiçando ela quando ela era de menor? Eu vejo um relato aí, tem aquela pastora do Pix aí, que eu não sei se vocês conhecem, é uma loira, eu não sei o nome dela, eu esqueci. Enfim, a loira aí, pastora do Pix, a galera chama ela. E ela tem um filho lá, e o filho dela namorava uma menina. Essa menina, cara, a menina deve ter 14, 15 anos. Você tem que ver a forma que ela dança lá. E eu falei: misericórdia, gente. A menina tem 15 anos. Mas nós não podemos falar isso muitas vezes. Nós temos que se calar. Nós estamos gerando uma geração, muitas vezes, de pedófilo, uma geração, muitas vezes, de retardado mental, que vai ter disfunção na mente. Isso é questão de mente, gente. O tanto de casos que pode aumentar com isso, na questão de, realmente, de abuso sexual. Você está vendo que um abismo chama outro abismo. Você começa na masturbação e na pornografia, daqui a pouco você quer mais. Daqui a pouco o seu prazer você quer mais. Daqui a pouco você não aguenta mais. Você vai pagar uma prostituta. Daqui a pouco nem aquilo ali está te sanando mais. Daqui a pouco você vai ver uma mulher no ônibus, uma mulher seja onde que for. Você vai achar que você vai lá e vai querer fazer o que você quiser, porque a sua mente já está corrompida. Como eu disse, um abismo chama outro abismo. Mas não, filho, nós não podemos falar, isso é muito delicado. Delicado é não falar e deixar o mundo do jeito que está. Para vocês verem que a questão disso é tão complexa, que até as próprias atrizes que fazem isso, elas têm muitas vezes casos psicológicos até de querer morte. Rafa, coloca a próxima aí, eu não vou falar o nome dessas atrizes. Essa daí relata assim, ó: eu não falo mais com a minha mãe, sinto falta de ter uma mãe, eu não tenho mais esse relacionamento com ela, e isso me entristece e me desanima muito. Eu não vou falar o nome dessa irmã aí, mas, cara, será que vale você produzir conteúdo adulto? Será que vale você viver numa prostituição? Será que vale você viver nisso e perder a sua família, e perder os seus entes queridos, perder a sua salvação em Cristo Jesus? Deixa eu te falar, se Jesus voltar e você, infelizmente, estiver no ato da masturbação, você fica. 1 segundo, 2 segundos que você vai estar lá. Se for, infelizmente, você fica. O próximo, Rafa. Essa daí é uma ex-atriz de filmes adultos. Ela afirma que não se reconhece ao ver as cenas de sexo que já gravou e destaca um ambiente tóxico em que vivia, infestado por abuso de drogas e álcool. Ainda ela fala: esses vídeos me dão vontade de vomitar, confessa. Vocês estão achando que é brincadeira ainda?
Vocês estão achando que os vídeos, muitas vezes, que vocês vê, os atores, as atrizes, elas estão completamente felizes? Você não sabe o que pode acarretar isso ao longo da sua vida. Eu tenho relatos de jovens que se masturbam e depois começam a chorar porque não aguentam mais viver essa vida. Tem relatos de jovens que estão em depressão. Tem relatos dessas atrizes, essas aí, que vocês acham que estão aí tão, nossa, tão cheia, tão, nossa, mas estão vivendo embaixo de depressão, embaixo de remédio, não conseguem sair dessa vida. Só que, Fabrício, por que elas estão nessa vida? Eu vou te explicar. Rafa, joga o vídeo aí. Você faz por amor ou grana? Por amor e grana também, né? Claro. Acredito que deve ser um trabalho duro. É duro, né? A gente tem que ralar bastante, suar muito, dá duro mesmo. O que te gera renda? Site, você faz job, alguma outra coisa? Não, eu faço só os jobs, os sites atualmente. Quais são os sites que você monetiza? Eu tenho a Privacy, o OnlyFans e o Telegram. E quanto que você consegue ganhar por mês vendendo o que você faz? Fazendo aí em torno de 70, 80 mil reais. Por mês? Caramba, valeu a pena pra você? Oh, vai demais. 70, 80 mil reais por mês. Vendendo conteúdo adulto. Vale a pena? Talvez você... Nossa, lógico que vale. Será que vale mesmo? Será que vale ter a sua privacidade exposta para todo mundo? Agora, o dinheiro talvez pode sanar algumas coisas. Agora, o dinheiro talvez pode ser de alguma valia. Mas o dinheiro acaba, a beleza acaba, e os problemas psicológicos, os traumas, vai ficar na mente da pessoa. A depressão, a ansiedade, vai ficar na mente da pessoa. Olha o tanto, e sabe o que me deixa mais frustrado? É que esses 70, 80 mil reais vem de alguém. E são muitas pessoas para pagar esse valor, para chegar nesse valor. Muitas pessoas hoje no mundo estão achando que isso é a coisa mais natural. Hoje no Japão, para vocês verem que no Japão a coisa está tão séria lá, que eles pegam bonecas, estão tendo relações com bonecas, casando com bonecas. A mente do ser humano, muitas vezes a gente não fala, muitas vezes a gente não toca nesse assunto e acaba passando despercebido. Quantos jovens hoje não estão enfrentando essa questão com a masturbação e a pornografia? E às vezes eles não têm coragem de confessar, e às vezes eles não têm coragem, e aí vai deixando acarretar isso, e a igreja não fala, e não é falado, e acaba gerando jovens com depressão, com ansiedade. Jovens que não têm futuro e perspectiva de nada. Nós temos que começar a vigiar, nós temos que começar a realmente, será que isso é uma coisa que deve ser falada sim, mas o que eu e você estamos fazendo para que isso seja uma causa curada? Uma causa onde os jovens vão poder chegar nas pessoas e não serem maltratados muitas vezes, não serem, não me dá atenção nisso. Nós temos que começar a ouvir os jovens, nós temos que começar a realmente se colocar para que essas pessoas estejam num lugar seguro para falar. E a igreja, que é este lugar, muitas vezes não está fazendo o seu papel. A igreja que tem que ser esse lugar, um lugar seguro para as pessoas virem. O livro de Tiago fala, para confessar os pecados uns aos outros. Mas muitas vezes vem confessar e aí fala para outro, viu a importância de nós sermos uma igreja realmente em Cristo Jesus para tratar qualquer tipo de assunto. Quando Paulo fala na questão do corpo, no 6,19 vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, é que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Quando você faz o ato da masturbação, você já recebeu o Espírito Santo, será que você não lembra disso? Que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que você está pecando contra o corpo.
Sabe, cara, olha o mundo, olha esses relatos. Será que vale por dinheiro? Será que vale tudo isso por prazer? Cara, eu acho que 70 mil, um médico custa ganhar isso. Mas nossa sociedade está tão inflamada disso, que eles são capazes de dar 70 mil para a questão de conteúdo adulto, mas não são capazes de realmente dar 70 mil para, vamos colocar ali, ó, a tragédia que aconteceu agora em Rio Grande do Sul. Os nossos governantes, muitas vezes, eles são capazes de Lei Rouanet, não sei o que tem, a Madonna, não sei o que tem, a Madonna lá fazendo um show explícito ali com a sexualidade. E muitas vezes aqueles que precisam estão sendo negligenciados. E eu e você, o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos apoiando a causa? Ou será que nós estamos sendo apenas mais um? Será que nós estamos lá vendo o TikTok e, nossa, eu não sei se eu já falei isso, acho que já devo ter falado. Mas a galera do funk, por exemplo, você sabia que por que esses baile funk tem tanta uma sexualidade explícita assim? Talvez muitos não saibam, mas a batida rítmica do funk, na macumba, ela gera a questão da pomba gira. A batida do tambor dá pra trazer a pomba gira, é a mesma batida do funk que traz ali muitas pessoas endemoniadas ali. Mas ninguém sabe, não é falado isso muitas vezes. A batida rítmica muitas vezes traz uma questão, uma exploração sexual. E olha pra você ver os bailes funk do jeito que tá, essas festas do jeito que tá. Cara, eu falo uma questão lá no Rio de Janeiro, vocês não imaginam como que é a exploração sexual no Rio de Janeiro. Vocês não sabem como que é o comércio ilegal lá do Rio de Janeiro de pedofilia. O sexo, o turismo, como chama? Sexo de turismo sexual que tem no Rio de Janeiro, vocês não sabem isso. Muitas vezes nós ficamos, mas o que não vê não dói na gente, né? Mas eles são pessoas ali que têm que ser oradas, que tem que orar por elas. Assim como ser falado isso. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Eu quero te perguntar hoje, o que você está fazendo com o seu corpo? Quando você fica muitas vezes no banheiro muito tempo, quando você se tranca no seu quarto muito tempo, o que você está fazendo? Será que nós vamos não ter domínio próprio? Gálatas 5, 22, 21, 22. Será que nós não vamos ter domínio próprio ao ponto de combater esse pecado? Será que nós vamos tratar a habitação do Espírito Santo como qualquer habitação? Eu creio que ninguém gosta de uma casa suja, né? Mas será que como que está a sua casa hoje? O seu habitar do Espírito Santo, será que está sendo um habitar em que o Espírito Santo está tendo prazer de habitar? Ou ele tem prazer de habitar somente aqui, quando sai para fora, você, Espírito Santo, fica lá na igreja, que pode deixar que aqui eu me vira, que agora eu vou ali ver aquele site, que agora eu vou ali. A questão, galera, é o que nós estamos fazendo com isso. Sabe, foi pago um alto preço para nós sermos livres e não presos por um vício. No verso 20 vai dizer assim, ó, de 1 Coríntios 6, porque vocês foram comprados por um preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Mas que preço foi esse? Esse preço foi um alto preço, foi preço de sangue. 1 Pedro vai dizer, 1 Pedro do 18, 19 vai dizer que foi um preço de sangue. Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que Ele pudesse rasgar o véu e que Ele pudesse fazer habitação dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos perdendo a nossa salvação por um vídeo? Será que nós estamos perdendo a nossa salvação por um ato ali de fazer algo ali
que vai dar um prazer momentâneo para nós, o que nós estamos fazendo com a habitação do Espírito Santo dentro de nós? Vocês vão crescer aí. Daqui a pouco vocês começam a namorar. O tanto que parece ser difícil ter um namoro santo dentro da igreja hoje. Não pode começar a namorar que parece que já quer fazer as coisas. Por isso que eu falo para adolescente, jovem, só namorar depois dos 18, 19, se já vai casar. Porque depois antes não conhece nem Jesus ainda, não sabe nem quem é Jesus. Vai querer namorar? Adolescente, vem falar para mim de namoro, já vai escutar. Você conhece Jesus? Vai conhecer Jesus, depois se namora. Não conhece nem Jesus, mas conhece a pornografia, conhece quem são as atrizes, as coisas do momento, conhece as questões, já sabe de tudo. Molecada hoje de 15, 16 anos, já sabe de tudo. Mas esquece um preço que foi pago por mim e por você. Esquece o preço que foi pago, que foi de sangue. Não foi um preço de valor de 70 mil, 80 mil, não. Foi um preço com a própria vida. E aí nós estamos fazendo o quê? Muitas vezes brincando com uma coisa que é séria. Brincando com uma coisa que não devia, sabe, ser falado mais vezes, para ver se o jovem acorda. Porque tem jovem, muito jovem que está perdendo o ministério, tem muito jovem que está perdendo o que Deus tem para a vida por causa dessa mundícia aqui. Tem muito casamento sendo destruído por causa dessa mundícia aqui. Depois que casa, vai levar tudo pro casamento. Não foi curado, não foi avisado antes na juventude, aí casa, vai achar que a esposa é igual sua mão. Por que o ato da masturbação é tão assim? Porque você quer se tocar ali, e na hora do vamos ver não é igual. Algumas coisas têm que ser faladas mesmo. Tá me incomodando aqui, eu vou falar. Tá achando que sua mão, seu dedo vai ser igual na hora de você ter um prazer ali com a sua esposa, com o seu esposo? Não vai. Aí você vai ficar decepcionado. Ah, por que não é igual? Eu vou fazer o que? Porque eu me fico melhor. Vai ficar melhor no inferno. Cara, eu quero que vocês hoje, você, que talvez já passou por esse problema, que tem esse problema, quando você pensar em fazer, você lembra, foi pago um preço alto por mim, um preço de sangue. Foi pago um preço alto. A galera tá brincando muitas vezes com a volta de Cristo, achando que não vai voltar. Quando voltar, talvez vai lembrar. Foi pago um preço alto por mim e por você, por nós não estarmos alertando isso daqui, por nós não estarmos falando isso, e muito mais por jovens que estão fazendo, envolvidos e danificando seu próprio cérebro com isso. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você, eu quero que você, ao menos, tenha entendido um pouco dessa pregação, que vai ter uma outra parte que a gente vai falar um pouco mais a fundo nisso, como fugir, como parar com isso de uma vez por todas. Mas hoje eu quero que vocês só tenham pensamento sobre isso, e o quanto é sério